Se você não adoeceu nesta pandemia, você está com a maioria. Esse é um dado que surpreendeu muita gente e surpreendeu até os psiquiatras, enfim, as pessoas que pesquisam o tema da saúde mental, mas a verdade é que nós não estamos mais doentes, mais deprimidos, mais ansiosos do que estávamos em 2019. Hoje o tema do canal é a saúde mental na pandemia, de novo, só que com boas notícias. Acho que vale um like, hein? Esse aí já sabe que é boa notícia, já dá um like antes que eu continue falando, vai que muda no meio do caminho. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar nos alertas. Mas vamos logo então às boas notícias. A gente esperava, ou a gente temia, no começo de 2020, né, ou no começo da pandemia, que a saúde mental das pessoas poderia deteriorar muito com tudo isso que estava acontecendo, né? Com a dificuldade econômica, com as mortes, com o luto, com a preocupação, enfim, com todo esse contexto acontecendo, a gente temia pelo que podia acontecer com a saúde mental das pessoas, falava-se em aumento de depressão, em aumento de ansiedade, falava-se inclusive em aumento de suicídios, mas o fato é que isso não tem acontecido. Aí a pessoa fala assim, Daniel, mas um vizinho meu pulou da janela, mas Daniel, eu tenho um monte de gente tomando remédio que não estava tomando remédio. Eu não estou dizendo que as pessoas estão vacinadas contra a depressão e que o suicídio vai acabar. O que eu estou dizendo é que a proporção da população com esses transtornos não vem aumentando por conta da pandemia, ou não vem aumentando ao longo do último ano, ao longo de 2020. É muito importante esse dado, porque, primeiro, a gente aloca recursos conforme a gente vai identificando as pessoas que estão doentes. Então, a gente sabe que tem muita gente deprimida subdiagnosticada, tem muita gente com ansiedade subdiagnosticada. O que significa isso? A pessoa tem um transtorno, a pessoa tem um problema, mas nem sabe que tem, ou se sabe, acha que tem, não foi procurar ajuda, não tem acesso a serviço de saúde, enfim, existe esse problema. Mas temia-se que a porcentagem de pessoas com diagnósticos de depressão, com diagnóstico de ansiedade, enfim, com dependência de substâncias e até com risco de suicídio aumentasse ao longo da pandemia. Mas os estudos que vêm acompanhando as pessoas ao longo dos últimos tempos não detectou isso. Daniel, mas eu vi notícia dizendo que aumentou a depressão, eu vi notícia dizendo que tem mais gente ansiosa. Então, tem mais gente triste, tem mais gente ansiosa, eu mesmo estou mais angustiado do que eu estava em 2019. Todo mundo que está acompanhando o que está acontecendo não está exatamente bem como estava antes da pandemia. Havia outros problemas, mas não um desse tamanho, com tanto estresse, com tanta mudança. Então a gente não está 100%. Quando perguntam para as pessoas, fazem entrevistas telefônicas, fazem pesquisa na internet, etc., e perguntam se a pessoa está se sentindo mais triste, está se sentindo mais preocupada, está se sentindo mais ansiosa, etc., etc., muitas vezes a pessoa responde sim, está. Eu também estou, possivelmente você também está, enfim, todos nós estamos um pouco mexidos. E aí a pessoa compila, muitas vezes, aquelas respostas como sim, olha, tem mais pessoas respondendo sim para algum sintoma depressivo. Então tem lá um monte de sintoma depressivo e pergunta, você está dormindo pior? Você está chorando mais? Você está mais chateado, etc. E aí responde lá, você compila o tanto de pessoas que respondeu sim, aí fala, olha só, tem mais gente respondendo sim para alguma dessas perguntas do que jamais teve. Ok, mas responder sim para uma, duas, três perguntas não significa ter um diagnóstico de depressão. Depressão é uma síndrome, é um transtorno mental que inclui vários sinais e sintomas, que não se resume a gente estar com o humor um pouco para baixo, que não se resume a gente estar triste e nem significa a gente estar de luto. Muitas vezes a gente está de luto, parece até depressão, mas não é. Aí você diz assim, Daniel, mas não, calma, peraí, não estou falando de entrevista telefônica não, eu estou falando de uma pesquisa que levantou o prontuário das pessoas no hospital, 70 mil pessoas, e colocou lá e viu que a pessoa que tinha Covid tinha mais chance de ter um diagnóstico ali no prontuário. Pois é, diagnóstico de prontuário não é também tão confiável quanto um diagnóstico estruturado feito numa pesquisa científica.
Por quê? Porque o médico não está lá checando sintoma por sintoma rigorosamente para saber se aquela pessoa se enquadra naquela categoria para fins estatísticos. O sujeito está com um paciente lá que está sofrendo, que está desanimado, que está mais choroso, ele coloca no prontuário muitas vezes um quadro depressivo ou sintomas depressivos e medica, e isso na estatística vai acabar entrando como alguém com depressão, nessas estatísticas feitas com esse tipo de pesquisa, que não significa alguém formalmente doente. Aliás, boa parte dos diagnósticos que constam nesse aumento de diagnósticos psiquiátricos nos trabalhos feitos com prontuários médicos se referem ao que a gente chama de transtorno de ajustamento. E o transtorno de ajustamento, a gente tem vídeo aqui no canal falando de transtorno de ajustamento ou transtorno de adaptação, é quando uma situação muda de uma maneira inesperada, desagradável, problemática, e o nosso psiquismo, o nosso emocional reage de uma maneira não adequada, não saudável, e a gente acaba apresentando sintomas da linha depressiva ou da linha ansiosa e etc. E isso tem um nome. É o transtorno de ajustamento ou de adaptação, que passa com o tempo quando a gente se adapta. Então, muitas das pessoas que estão internadas, que receberam diagnósticos de transtornos mentais, têm, na verdade, um transtorno de adaptação depressivo, um transtorno de adaptação ansioso, só que isso, na manchete de jornal, vira pessoas com depressão, pessoas com ansiedade. Então, é preciso a gente fazer essa análise de uma maneira mais rigorosa. Quando a gente faz, e acabou de sair uma pesquisa muito rigorosa, muito bem feita por colegas do Instituto de Psiquiatria, liderado pelo professor André Brunoni, um colega, ex-aluno meu, hoje um professor aí em ascensão, pesquisa na qual foram acompanhadas pessoas com relação à sua saúde mental. Há alguns anos, elas vinham sendo acompanhadas desde 2008, depois em 2012, 2014, enfim, teve ondas de acompanhamento e foi feita uma nova onda ao longo de 2020. Na verdade, foram 3 reavaliações ao longo de 2020, logo ali no começo, em março, abril, depois mais para o meio do ano e fim do ano. Essas pessoas foram avaliadas formalmente, entrevistadas com critérios formais para saber se tinham ou não mudado a porcentagem de pessoas com depressão e ansiedade naquele grupo que vinha sendo acompanhado. Isso é chamado um estudo de coorte, um estudo caro, um estudo difícil, porque você tem que pegar muita gente e tem que manter ao longo do ano o acompanhamento e muitos contatos se perdem, etc. Uma pesquisa trabalhosa, mas que traz dados fundamentais e mostrou, acompanhando, comparando com 2008, com 2010, com 2014, enfim, que não houve um aumento da porcentagem de pessoas formalmente diagnosticadas com transtornos mentais. Existem populações em risco, obviamente a gente sabe, por exemplo, a gente sabe que profissionais da saúde, da linha de frente, que estão atuando em UTI, vendo gente morrendo, mais do que o comum e etc., tem mais risco, por exemplo, de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Na epidemia de SARS, mesmo na MERS, pesquisas mostraram a prevalência de até 30%. Quase um terço dos profissionais da linha de frente desenvolvendo transtorno de estresse pós-traumático, né? O que é muito relevante. Outra coisa que a gente sabe que é fator de risco, que essa pesquisa confirmou: baixo status socioeconômico, a pessoa que tem menos possibilidade, menos recurso, consegue se proteger menos. Não é? Nessa pesquisa mostrou que pessoas mais velhas estavam mais protegidas, pessoas mais jovens acabaram sofrendo mais e tendo mais risco de desenvolver transtornos mentais. Provavelmente por mais exposição, porque teve que sair, não estava aposentado, não pôde ficar em casa, ou porque teve que ficar em casa junto com filhos que estão na idade de escolar, enfim. Então são várias hipóteses, mas o fato é que esse era um fator de risco. Mas de forma geral, quando a gente olha para a população como um todo, a gente não tem visto um aumento de ansiedade, depressão ou de transtornos mentais. Inclusive, uma pesquisa específica sobre suicídio na Inglaterra não detectou aumento na ocorrência de suicídios no Reino Unido, que enfim foi muito afetado tanto pela pandemia de Covid, que enfim, cresceu muito proporcionalmente no país, e depois também pelo lockdown, que teve que fazer lockdown rigoroso, enfim, muito fechado mesmo, e isso não levou as pessoas a ter mais risco de suicídio. Então a gente precisa parar um pouco também com essa mania de sacar a carta da saúde mental, que eu sempre falo, né? É uma carta que as pessoas sacam com muita facilidade. Ah, não, tem que parar o lockdown, não pode fazer lockdown por causa da saúde mental. Ou não tem que fazer o lockdown por causa da saúde mental. Não pode fechar, tem que fechar. Ah, a escola fez escola por causa da saúde mental. Para de falar da saúde mental.
né? Para de usar a saúde mental como desculpa para as coisas que a gente quer fazer. A gente tem que continuar falando da saúde mental, aliás, falando cada vez mais, prestando atenção nisso, porque ela vinha sendo muito negligenciada, né, historicamente. Então é bom que a gente está falando e prestando atenção nela, mas não como um argumento para falar o que você quer, para defender o seu lado. Resumo da ópera é que a gente está, sim, estressado, a gente está angustiado, a gente não está bem. Mas a boa notícia é que isso não significa que nós estamos doentes. A gente tem vídeo sobre resiliência aqui no canal e isso vem mostrar que a gente é mais resiliente do que a gente imaginava. Essa é uma boa notícia, né? No tempo que a gente está tão carente de boas notícias, é bom saber que sim, sofremos, estamos atravessando um período difícil, mas felizmente isso não está nos adoecendo. Vamos ter em mente isso, vamos lembrar que somos resilientes, vamos lembrar que vai passar, porque vai passar e a gente vai sair dessa. Não se esquece de se inscrever no canal, de clicar nos alertas e de deixar seu comentário. Me diz aí se você imaginava que fosse assim mesmo, ou você achava que não, que estava aumentando a doença mental. Diz aí o que você acha, coloca a sua opinião, que a gente ainda vai conversando sobre esse assunto e sobre muito mais.